Olá, bem-vindo ao Jornal Super News desta quarta-feira, 26 de fevereiro. Começamos essa edição com um destaque aqui do Brasil sobre o primeiro caso de coronavírus confirmado em um exame laboratorial em São Paulo. O resultado ainda é preliminar e está sujeito a uma contraprova que será possível através do segundo exame realizado por um laboratório federal. O paciente diagnosticado com coronavírus é um homem de 61 anos que voltou recentemente da Itália, país com um crescente número de casos da doença. O exame foi realizado em um hospital particular de São Paulo ontem e foi confirmada a infecção pelo coronavírus. O resultado do segundo exame, a contraprova, ainda foi realizado pelo Laboratório de Referência Nacional Instituto Adolfo Lutz, será divulgado pelo Ministério da Saúde assim que tiver o resultado. O paciente com a doença esteve na cidade da Lombardia, no norte da Itália, onde foram registrados casos recentes da doença, entre os dias 9 e 21 de fevereiro. Ele desembarcou na última sexta-feira em São Paulo com sinais da doença, que são os sintomas febre, tosse seca, dor de garganta e coriza, compatíveis aí com a suspeita da Covid-19, coronavírus. De acordo com informações do hospital, o paciente está bem com sinais brandos e recebeu orientações de precaução sobre a doença e se mantém em repouso em casa até o resultado dessa segunda amostra aí de exame ser concluído. Ainda não houve um pronunciamento oficial do Ministério da Saúde sobre o resultado, pois visto que o mesmo é aguardado. Até o fechamento desta edição não obtivemos esta confirmação. Pois é, né? E desde o início desse surto, 55 casos suspeitos foram diagnosticados aqui no Brasil. Os estados que lideram os casos de descarte desses casos, que foram identificados e descartados após exames, são São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Na última segunda-feira, o Ministério da Saúde ampliou os critérios para definição de caso suspeito para o coronavírus. Agora, inclui mais países na lista, né, de países com casos e também mortes pelo coronavírus. A lista de países aumentou para 16. Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália e Malásia foram incluídos. A lista já incluía, além da China, Singapura, Coreia do Sul e do Norte, Camboja, Japão, Tailândia e Vietnã. Subindo então para 16 o número de países com suspeitas e casos da doença. Agora, outros países têm relatado novos casos também. A Itália está em alerta máximo contra a epidemia que teve início no norte do país e já fez 12 vítimas por lá. A doença continua se espalhando também pela Europa, na Espanha. O número confirmado aí de suspeitas e casos confirmados na Itália subiu para 300. Na Espanha, um hotel com cerca de 1.000 hóspedes chegou a ser fechado e está sob quarentena, e após confirmação de um caso no local. Outro caso foi confirmado na região da Catalunha. Outros países da Europa que tiveram casos de coronavírus identificados foram Suíça, Áustria, Croácia e agora recentemente a Grécia. O continente africano também possui 2 casos da doença e a Oceania é o único continente sem relatos da doença até o momento. Agora, outros destaques do jornal Super News. Em menos de uma semana, a Alemanha é palco de um novo ataque em massa no interior do país. A polícia ainda apura os motivos de um homem não ter obedecido à sinalização e invadir um local de desfile na cidade de Volksmarsen, na região central do país, ele atingiu 30 pessoas por lá, a maioria crianças que participavam do desfile. O autor do atropelamento em massa é um alemão de 29 anos e foi preso pela polícia, mas não conseguiu se pronunciar sobre o ocorrido. Uma segunda pessoa também foi presa neste caso lá na Alemanha e as investigações continuam. Na semana passada, um atirador matou pelo menos 9 pessoas que frequentavam 2 lanchonetes árabes em ataques que ocorreram em sequência. Ele morreu e seu corpo foi encontrado 2 dias depois, próximo à cidade de Hanau, onde aconteceu esse ataque na semana passada.
Morreu ontem Hosni Mubarak, que governou o Egito por mais de 30 anos após ser deposto durante a chamada Primavera Árabe. Hosni era considerado um ditador por governar o país com austeridade. Aqui no Brasil, mais de 170 homicídios foram registrados nos últimos dias no Ceará, com a paralisação das forças de segurança no estado, que já dura mais de uma semana. Na última segunda-feira, o governo do estado recebeu uma comitiva formada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, da Defesa, Fernando Azevedo, e da Advocacia Geral da União, representado por André Luiz Mendonça. Eles estiveram em Fortaleza para acompanhar as ações de segurança pública no estado, após a instauração da garantia da lei e da ordem pelo governo federal. De acordo com o governo do Ceará, os investimentos em folha de pagamentos em segurança saltaram de 338 milhões para 495 milhões de reais nos últimos anos. E disse que sempre esteve aberto aos diálogos com as forças de segurança no estado. Mas agora é inadmissível negociar com militares usando carapuças, bataclavas e armas que a Constituição deu para proteger e assegurar aí a população de risco, e não intentar contra essa população. E o Estado passa aí por um momento de caos com essa paralisação das forças de segurança no Estado. E o governo já fez algumas concessões por lá, mas também já abriu processos administrativos contra pelo menos 160 militares, que deverão ficar afastados por até 120 dias. Próximo bloco, a previsão do tempo e os destaques do esporte. Voltamos já. De volta com o Jornal Super News. Até o fim dessa semana, as temperaturas continuam em alta aqui na nossa região, chegando a 34 e 35 graus aqui em Valadares. A chuva perde força, mas ainda tem possibilidade de pancadas de chuva até o fim dessa semana. Em Belo Horizonte, as pancadas de chuva continuam e devem permanecer aí nas máximas de até 24 graus na capital mineira até o fim dessa semana. Agora um destaque aqui da nossa região, a linha férrea Vitória Minas ficou parada na manhã de ontem na cidade de Ipaba. Moradores de um distrito da cidade colocaram barricadas, cartazes e atearam fogo na linha férrea para impedir a passagem do trem, em protesto contra a empresa Samarco e Vale por problemas provocados pelo rompimento de barragens de rejeitos e que afetou também o abastecimento de água no distrito de Ipabinha. O trem que vinha de Belo Horizonte ficou parado na estação da cidade de Ipatinga e só foi liberado após a linha férrea também ser liberada no fim da manhã de ontem. Agora o Luiz Gustavo traz pra gente os destaques do esporte. Gustavo, é com você. Hoje é dia de galo na Copa do Brasil. A equipe alvinegra encara o Afogados de Pernambuco, jogo válido pela segunda fase do torneio mata-mata nacional. E o Atlético precisa encarar essa partida como uma oportunidade ideal de poder fazer um jogo confiável, um jogo onde o torcedor alvinegro possa sentir confiança nessa equipe nos comandados do técnico Rafael Dudamel. É claro que o Galo mostrou um certo bom futebol na primeira etapa do segundo jogo contra a equipe do União de Santa Fé, mas não conseguiu repetir a mesma atuação no segundo tempo e por isso foi eliminado do torneio internacional. E agora, depois da eliminação na Sul-Americana, a Copa do Brasil aparece talvez como uma grande chance do Atlético conquistar um título nesta temporada de 2020. Tardelli não vai estrear hoje. A expectativa fica para o clássico do dia 7 de março, daqui a 2 semanas, contra o Cruzeiro. Mas mesmo sem Tardelli, creio que o Galo tem totais condições de já poder mostrar um bom futebol contra a equipe de Pernambuco. Guilherme Arana na lateral esquerda e também, claro, teremos a volta do volante Alan. Motivos não faltam para o Atlético mostrar um bom futebol e trazer a classificação para Belo Horizonte e começar a pensar na fase final do Campeonato Mineiro e também, claro, no clássico da semana que vem. Grande abraço, Júlio, e a todos que acompanham o Jornal Super News, e eu volto em uma próxima oportunidade. Obrigado, Gustavo. No nosso próximo bloco, você confere a coluna de oportunidades, que destaca a abertura do novo sistema do financiamento estudantil, o FIES. Fique atento às mudanças. O Jornal Super News volta em instantes.
De volta com o Jornal Super News, agora vamos falar de oportunidade. Você que está passando algum aperto para manter suas mensalidades de curso superior em dia, pode ter acesso ao Programa de Financiamento Estudantil, o FIES. A partir de hoje, o Ministério da Educação divulga os pré-selecionados na modalidade PFIES, que podem comparecer à instituição de ensino para validar as informações. Entre os dias 27 de fevereiro a 2 de março, será a vez de confirmar as informações na outra modalidade do FIES, o FIES tradicional. O novo FIES passou por mudanças e agora você confere um pouquinho dessas mudanças aí nessas duas novas modalidades. Você sabe qual é a diferença entre as modalidades FIES e PFIES do Fundo de Financiamento Estudantil? Não? Esse vídeo é para você. A modalidade FIES é para os estudantes com renda familiar mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos. Quem vai operar esse financiamento será sempre a Caixa Econômica Federal. Depois de ter as informações validadas pela instituição de ensino escolhida, o estudante deve comparecer à agência da Caixa que ele escolheu no ato da inscrição para contratar o financiamento. Já o PFIES é para estudantes com renda familiar mensal bruta por pessoa de até 5 salários mínimos. Depois que a instituição de ensino escolhida validar as informações do candidato, ele deve comparecer ao banco privado responsável pela pré-aprovação do crédito para contratar o financiamento. O PFIES é uma chance a mais de conseguir o crédito, já que o número de vagas na modalidade FIES é limitado. Por isso, é muito importante indicar pelo menos um fiador. Quanto maior a renda do fiador, maiores são as chances de conseguir a aprovação do crédito. Lembre-se que para participar de qualquer uma das modalidades, o candidato tem que ter feito a prova do Enem a partir da edição de 2010 e ter tirado no mínimo 450 pontos, além de não ter zerado a redação. Saiba mais em fies.mec.gov.br. Pois é, e de acordo com o cronograma, de 3 a 5 de março, ocorrerá a complementação das inscrições postergadas. Entre 28 e 31 de março, os candidatos que forem pré-selecionados deverão complementar a sua inscrição no prazo de até 3 dias, contados do dia subsequente da data de divulgação de sua pré-seleção. Outras informações sobre o FIES você encontra em fies.mec.gov.br. Esta edição do Jornal Super News fica por aqui. Até amanhã.